Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, me ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, em te cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olá, irmãos e amigos. Nós vamos dar prosseguimento à nossa jornada em busca da sabedoria, seguindo o roteiro que Provérbios está colocando diante de nós. E hoje nós vamos meditar em um provérbio que se encontra no capítulo 20, verso 9. Provérbios 20, verso 9, que diz assim: quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou limpo e sem pecados? Quem pode dizer que purificou o seu coração, que está limpo e sem pecados? Nessa jornada da sabedoria, uma das coisas que é enfatizado no livro de Provérbios é que nós precisamos conhecer o nosso coração e saber que o nosso coração ele está corrompido. E a orientação, então, é que nós devemos desconfiar das nossas motivações, das nossas inclinações, dos nossos desejos e das nossas vontades. Se nós confiarmos em nossos próprios motivos e pensamentos, nós vamos tomar decisões erradas. A pergunta é essa: quem pode afirmar que o seu coração está limpo? Quem pode afirmar que está puro, que está livre de pecados, que está livre de alguma maldade? A resposta na Bíblia é que ninguém pode afirmar isso. O coração do homem, ele é corrupto por natureza e, portanto, os seus motivos são impuros.
E o profeta chega a dizer que o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. Salomão, nesse provérbio, ele está afirmando uma doutrina cristã, uma doutrina bíblica, que nós chamamos da depravação da raça humana. A Bíblia ensina essa doutrina como uma verdade incontestável. De maneira geral, universal, as pessoas não entendem ou não aceitam essa realidade no seu coração. Muitos teólogos, até famosos, não acreditam na doutrina da depravação universal da raça humana. E por causa disso, muitos erros e a falta de sabedoria se instalou em muitos meios evangélicos. A doutrina da depravação humana, ela fala da realidade do nosso coração e ela fala do nosso auto-engano, que o homem, ele tem se justificado dos seus motivos egoístas, do seu comportamento pecaminoso, ao não aceitar que o seu coração está corrompido e está contaminado pelo pecado. A autojustificação ou auto-engano leva o homem a desprezar o seu próximo, a se afastar de Deus, da palavra de Deus, a justificar seus pensamentos corrompidos, enganadores. Ele apoia os motivos das suas ações como algo justo, algo correto, e ele não compreende ou ele não aceita que há um mal no seu coração. Essa doutrina ela é muito importante para nós, porque Salomão está colocando aqui ela como um fato. Né? Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, estou livre dos meus pecados? A doutrina da depravação total, ela nos ensina várias coisas. E nós vamos, então, apresentá-la para poder tirar lições a respeito do que o livro de Provérbios e Salomão está falando aqui. A Bíblia narra que quando Deus criou Adão e Eva, Deus os criou perfeito, num estado de santidade, de pureza, sem o pecado, sem a corrupção. Mas Deus criou Adão com a possibilidade de se corromper, de desobedecê-lo, de transgredir o pacto que Deus fez com ele. E a Bíblia diz que Adão, ao desobedecer a Deus, ao comer daquela fruta, ele se tornou transgressor, ele se tornou pecador. E por causa disso, aquela natureza que Deus havia criado, Adão, aquela natureza perfeita, ela foi corrompida. E o homem foi expulso da presença de Deus. E ele, a partir daí, ele se tornou pecador e transgressor. Essa corrupção, ela se tornou permanente nele e na raça humana, nos seus descendentes. É o que nós chamamos da solidariedade da raça humana. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o pecado de Adão trouxe um efeito sobre todos os seus descendentes e chegou até nós. Todos nós somos, então, pecadores, transgressores, herdamos uma natureza corrompida
e por isso estamos afastados de Deus. E a inclinação que há em nosso coração é para o mal, é para a desobediência a Deus. Toda a natureza humana foi corrompida, e corrompida de maneira integral. Todas as partes do homem que Deus havia criado para viver em perfeita harmonia foram contaminados pelo pecado. E ele se tornou um ser pervertido. Fisicamente, o homem foi contaminado e o seu corpo passou, então, a sofrer a degeneração das doenças e da morte. Socialmente, no seu relacionamento com os demais seres, essa relação foi contaminada e o homem passou agora a viver conflitos com os seus semelhantes, opressão, guerra, violência, racismo, discriminação. Então, socialmente, o homem se corrompeu. Emocionalmente também ele foi afetado. Agora o homem vive crises emocionais, raiva, ódio, medo, inquietações, desespero, angústia. Aquele homem que tinha sido criado por Deus para viver num estado de santidade, de harmonia, com o seu próximo, com a natureza, com o seu corpo físico, emocional, agora ele perdeu essa capacidade. Espiritualmente também o homem foi contaminado. Ele agora não faz a vontade de Deus. Ele agora não consegue se relacionar com Deus. Ele também não teme a Deus. Ele zomba de Deus. Ele ofende a Deus. E ele passa a viver uma vida de rebelião contra Deus. As suas inclinações, sua vontade, suas intenções foram contaminadas. E tudo o que ele faz está impregnado de pecado, de desobediência, de transgressão. Então, todos os aspectos do homem foram contaminados. E isso se deu origem no pecado de Adão. A partir dele, essa culpa passou para os seus descendentes e ela atingiu a todos nós, e ela nos tornou pessoas pecadoras, pessoas desobedientes, pessoas transgressoras. Muitas pessoas tentam dizer que é a sociedade que produz o mal, que as pessoas cometem pecados porque são influenciadas ou motivadas pelo mal social. Mas o que a Bíblia diz é que a sociedade é má porque o homem é mau. É o homem que produz a sociedade. É o homem que vive os relacionamentos. Então, é ele quem é mau. Por isso que a nossa sociedade é injusta, ela é violenta, ela é cheia de coisas ruins, de pecados e de desobediência a Deus. Essa corrupção atingiu o homem, e é o que nós chamamos de depravação total. O homem, ele não tem condições de ser bom, de purificar o seu coração e de se livrar do pecado, se purificar do pecado. Um texto que nos ajuda nisso é 1 Coríntios 15, de 21 a 23, o texto diz assim: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então, aqui diz que a morte veio
por meio de um homem. E o pecado entrou por um homem, que é Adão. Cristo veio para nos salvar, para nos libertar dessa situação de depravação, de corrupção total. Em Romanos, no capítulo 5, verso 12, diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então o pecado, ele entrou no mundo por um homem, Adão. E por causa dele veio a morte, veio a degeneração, veio a corrupção. E a partir daí, a morte veio para todos os homens, porque todos pecaram. Em Adão, nós recebemos essa natureza pecaminosa, corrompida, e nós nos tornamos, então, pecadores. Eu não vou pagar pelo pecado de Adão, eu vou pagar pelos meus pecados, mas essa natureza que me leva a transgredir, que me leva a pecar, foi herdada de Adão. A consequência do pecado sobre a raça humana, ela trouxe, né, vários efeitos. Um deles foi a depravação universal, ou seja, todos os homens estão contaminados pelo pecado. Também trouxe a culpa universal. Todos os homens são culpados, são transgressores, são pecadores. Também trouxe uma penalidade universal. Todos os homens estão condenados pela justiça de Deus, porque são pecadores. Todos têm uma natureza corrompida e enganadora. Todos estão escravizados e mortos no pecado. É isso o que Salomão está nos ensinando aqui, ou afirmando aqui, que a natureza humana, ela é corrompida, ela é enganadora, e o homem é pecador. Em Romanos, no capítulo 3, do verso 10 ao 18, é um texto um pouco grande, e eu queria que você prestasse atenção. O texto de Romanos 3, de 10 a 18, diz assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Esse texto, então, ele nos fala que não existe ninguém justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda a Deus, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então, esse texto, ele vem afirmar que todos, seres humanos, têm uma natureza corrupta, todos estão escravizados e mortos no pecado. Todos os homens são adversários de Deus, são inimigos de Deus. Todos têm seus corpos debilitados e condenados à morte. Um dos maiores exemplos, né, que nós podemos dar sobre o pecado, a existência do pecado, é a morte. A morte atingiu a todos. Não importa se uma pessoa
é rica, não importa se uma pessoa é pobre, não importa se é homem, mulher, não importa aonde ela viva e o que ela come e como ela está, todos vão morrer um dia. E a Bíblia diz que essa morte é porque todos são pecadores e todos estão condenados por causa do seu pecado. Todos estão corrompidos no seu caráter e na sua conduta. Ninguém pode dizer que purificou o seu coração, que pode se purificar dos pecados. Só em Cristo é que o homem pode receber um novo coração, pode ser perdoado e ter os seus pecados purificados. Outro texto que eu queria ler com vocês é 1 João, capítulo 1, do verso 7 ao verso 9. Primeira epístola de João 1, 7 a 9. Ele diz assim: se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se nós andarmos na luz, em Cristo, ele veio para trazer a luz, para iluminar, para mostrar o caminho, é que diz que temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Só Cristo pode transformar e tirar o poder do pecado em nossas vidas, esse poder que domina nosso coração, domina nossas intenções, domina nossa vontade. Mas a Bíblia diz mesmo aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo, que foram purificados no sacrifício de Cristo, mesmo esses não podem dizer que estão inteiramente livres dos seus pecados. A Bíblia diz que nós só estaremos livres dessa sujeira, dessas inclinações, dessa natureza pecaminosa, quando nós morrermos e formos viver com Cristo, e vivermos então esse estado de glória. Mas enquanto nós estivermos aqui, mesmo aqueles que já têm Jesus, mesmo aqueles que procuram obedecer a Ele, ainda continuam lidando com essa natureza pecaminosa, com o mundo pecaminoso, com as tentações e ciladas de Satanás. A Bíblia, portanto, ela nos exorta a vivermos uma vida de santidade, a buscarmos uma vida de santificação, uma vida dedicada a Deus, uma vida consagrada a Deus, tanto internamente como externamente. Eu queria ler também com vocês Colossenses 3, de 1 a 6, que diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora suas vidas está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os que vivem
na desobediência. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele exorta a igreja a viverem uma vida de santidade, uma vida para Deus, uma vida em obediência, onde em obediência a Deus, ele pede que nós façamos morrer essa natureza terrena. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que nós fomos salvos através do sacrifício de Cristo, nossos pecados foram perdoados, nós temos certeza da salvação, mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ainda lutar contra a realidade do pecado. Por isso que nós não podemos confiar no nosso coração e achar que agora nós não temos mais pecado. Algumas lições que nós podemos tirar desse texto de Provérbios apresentado por Salomão. Primeiro, se eu quero ser sábio, eu preciso conhecer a realidade da natureza humana e aceitar que a nossa natureza ela está corrompida pelo pecado. E todas as áreas da nossa vida, todas as áreas da nossa natureza estão contaminadas pelo pecado. Nosso corpo está contaminado pelo pecado, nossas emoções, nossas relações sociais, nossa vida espiritual, nossos desejos, nossa vontade, tudo está contaminado pelo pecado. Por isso que nós devemos desconfiar do nosso coração, desconfiar das nossas intenções, ao lidarmos com situações diversas da vida, nós precisamos avaliar o nosso pensamento. Por que eu quero fazer isso? O que está me inclinando a desejar tal coisa? E nós temos que usar como critério as Escrituras para julgar o nosso coração. Não pense assim, eu sou puro, eu não tenho pecados, então tudo que eu fizer vai ser bom, tudo que eu desejar fazer, Deus aprova. Isso é uma mentira, isso é um engano. Também outra coisa que deve nos levar a refletir aqui é que nós precisamos ouvir as pessoas, ouvir o que as pessoas pensam, os conselhos, as exortações. Nós não devemos ser arrogantes, nós não devemos ser precipitados. O nosso julgamento e o nosso pensamento podem estar errados, porque a nossa natureza pecadora pode estar dominando nessa situação. Meu coração pode estar iludido, apaixonado, mas enganado. Então, eu preciso ser orientado, eu preciso ser avaliado, eu preciso de pessoas que me orientem, que me ajudem. E eu preciso também da palavra de Deus para me ajudar nas minhas decisões. Enquanto estivermos aqui nessa vida, não viveremos uma vida perfeita. Nós sempre vamos ter que lidar com as inclinações, com as tentações, com o pecado nos rondando. E a Bíblia nos alerta para isso. Existem algumas pessoas que já defenderam a impecabilidade do crente, dizendo que depois que você for salvo, o que você fizer já não é mais pecado, que você não peca mais. Isso é uma mentira. A Bíblia não ensina a impecabilidade do crente. E o que a Bíblia ensina é que só em Cristo é que nossos pecados foram perdoados, e só nele é que nós podemos viver uma vida de santidade.
Alguns exemplos na Bíblia que mostram que nós não somos perfeitos, mesmo tendo Cristo como o nosso Salvador, o nosso Senhor. Um dos exemplos é a oração modelo que Jesus apresentou para os seus discípulos. Os discípulos viam Jesus orando e eles então pediram a Jesus que Jesus os ensinasse a orar. E na oração modelo, Jesus disse que nós deveríamos confessar os nossos pecados, pedir a Deus para que Deus não nos deixe cair em tentação, mas que Deus nos livre do mal. Isso mostra, nessa oração que Jesus ensinou, que mesmo que nós sejamos salvos, filhos de Deus em Cristo, a realidade da tentação, a realidade do mal vai permanecer e nós precisamos confessar os nossos pecados. Um outro exemplo na Bíblia está relacionado à disciplina cristã. No livro de Hebreus, fala que Deus, ele disciplina o filho a quem ama. Deus castiga o filho a quem ama, para mostrar o seu amor para conosco. E Deus nos castiga porque nós pecamos, nós transgredimos, nós erramos. Também o apóstolo João, ele declara que se nós dissermos que não temos pecados, nós estamos enganando a nós mesmos e a verdade de Deus não está em nós, em 1 João 8. Um outro exemplo na Bíblia que mostra que essa realidade do pecado vai permanecer diante de nós enquanto estivermos aqui, são as orações de Paulo pela igreja, pedindo a Deus que santifique, que fortaleça, que conserve íntegro aqueles irmãos, orações intercessórias de Paulo, para que eles vivam de um modo digno do Evangelho, falando que aquele que começou a boa obra vai completá-la. Deus está trabalhando na nossa vida. Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Então, essa realidade da natureza pecaminosa, de um coração corrupto, de um coração que ainda permanece com inclinações para o mal, é uma realidade presente na vida do crente. E é uma realidade presente nas pessoas que não conhecem a Jesus. A diferença é que o crente, ele foi perdoado dos seus pecados, e ele tem o Espírito Santo, ele tem Jesus, ele tem a igreja, ele tem pessoas que vão poder ajudá-lo a vencer essa inclinação, a vencer esse mal. Mas não se iluda achando que agora você pode fazer o que você quiser, tomar decisões, achando que agora você não peca mais, que tudo o que você fizer, Deus abençoa, Deus aprova. O sábio é aquele que reconhece a sua pecaminosidade, que reconhece que há mal dentro do seu coração, que reconhece que há fraquezas, que há inclinações. Ele não é um homem vaidoso, orgulhoso, ele é humilde e ele busca em Deus ajuda, sustento, força para vencer essa natureza pecaminosa. E ele utiliza de meios dados por Deus para uma vida de santidade. O homem que conhece a Cristo, o homem sábio, ele reconhece a sua natureza pecaminosa e por causa disso ele ora, ele busca Deus, ele confessa seus pecados, ele pede o auxílio, a ajuda de Deus. Ele também se arrepende, ele sabe que fez coisas erradas, que desagradaram a Deus, que não deveria ter feito. Ele também é um homem humilde, que ouve conselhos, exortações.
Ele ouve pessoas que vão ajudá-lo a tomar decisões certas, a fazer coisas certas. Ele lê a palavra de Deus e ele se submete à palavra de Deus. Ele não é um homem que acha que possui um domínio, uma santidade, mas ele é um homem que reconhece que é pecador, mas que foi salvo por Cristo Jesus. E o seu pecado, a sua dívida, foi paga através do sacrifício de Jesus. Quem poderá dizer: purifiquei o coração e estou livre dos meus pecados? Se você não conhece a Jesus, se você ainda não tem Jesus na sua vida, com certeza você vive uma vida de pecados. Há uma natureza má dentro de você que corrompe as suas ações. E o que você faz é contaminado por esse mal. Não pense que você é bom. Não pense que você pode se purificar. Esse mal está dentro de você, portanto você não pode tirá-lo. Você não pode entrar e arrancar esse mal, porque ele está impregnado na sua natureza. Só Deus pode fazer isso através de Jesus Cristo, purificando o seu coração e limpando você dos seus pecados. Que Deus abençoe sua vida. Cantai ao Senhor.